lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga vocês agora. Sim, diga para o Senhor. Deixa o Senhor te levantar. Abra o seu coração. Deixe Deus estabelecer, restaurar a sua paz. Quem sabe afetada. Precisamos de Ti, Senhor. Levanta suas mãos bem alto e diga. Levante as suas mãos, por favor. Esta manhã. Diga bom dia, Espírito Santo, eis-me aqui, totalmente desarmado. Esvazia-me, Senhor, de mim. Encha-me da Tua presença, Pai. E é possível, aonde você está, você gozar da excelsa presença do Senhor. Comece a perceber que a atmosfera do seu ambiente está mudando, porque ela está impregnada da presença do Senhor. Aleluia. Esse é o teu desejo e a vontade do Senhor. Só vocês. Leva suas mãos ao céu. Sim. Deixa o Senhor sondar. Sejam bem-vindos a adorar o Senhor nesta manhã. Sejam bem-vindos a dizer, Senhor, eis-me aqui. Quando nós dizemos eis-me aqui, é para nos colocarmos totalmente à disposição do Senhor. Sim, Senhor. Mais uma vez, declare comigo. Bem forte para o Senhor. Deixa o Espírito Santo passear na sua vida nesta manhã e trazendo refrigério para a sua alma, a paz que excede a todo entendimento. Agora, com bastante força. Ser usado pelo Senhor, permita Ele sondar-te, fazer uma varredura na sua vida. E obviamente Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Ele já está engatilhado à absolvição dos nossos delitos e pecados, a anulação deles, o cancelamento deles através das suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. É um prazer te servir, Senhor. É um gozo profundo ter a Tua presença, Pai. É uma alegria indescritível, Senhor Jesus. Ministra sobre nós, ó Pai. Nessa noite, nós temos cantado. Oh, Deus. Nós temos adorado o nosso Deus. Temos celebrado com gozo, com alegria. Sim. E diz a palavra de Deus que aqueles que são salvos são coroados com uma alegria eterna. E por isso nessa noite existe um povo alegre aqui. Sim, Deus. Nessa manhã nós oferecemos a Ti, Senhor. Que tudo que nós fazemos e tudo que temos feito é para honra e glória. Não é simplesmente uma transmissão, uma live. É um culto de adoração ao Senhor. E eu quero dizer mais uma coisa para você que está aqui. Você é jovem, criança, adolescente, senhor, senhora. Você que está me vendo agora dentro da sua casa. Nós cantamos essa canção que fala
que nós somos sal da terra, luz do mundo, porque temos Jesus na nossa vida. Seremos usados como flechas. Seremos usados como flechas nas mãos do nosso Deus, para acertar o alvo, para atingir o alvo. É isso que Deus quer nesse tempo, de cada um de nós, o coração aberto à vontade do Pai, o coração aberto à vontade de Deus, disposto a fazer a obra de Deus. Se você quer ser usado, eu queria que você levantasse as suas mãos. E que no momento que nós cantarmos o coro dessa canção, esse refrão, que é tão forte, tão impactante, que você possa liberar toda a fé que existe dentro de você. Que você possa liberar toda a força que há dentro de você. Todo o vigor que existe dentro de você. Para que você possa ser usado nessa geração, nesse tempo, e ser reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que marcou essa geração, que fez parte da história e que vai impactar esse mundo. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos e fala assim. Levante agora, Deus. Como um farol que brilha à noite, como Bom dia, irmãos. Um gozo no meu coração que mais uma vez me encontro aqui para ministrar essa palavra que não é uma proposta, ela é realidade. E eu quero agradecer a Deus pela sua atenção. Tem feito um esforço para que seja bênção na tua vida como vocês têm sido para mim. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu recomendo essa live de hoje, não que será melhor, que como dizia o saudoso Bispo Roberto, se você gostou desse culto, espere o próximo que será melhor ainda. Essa é a nossa expectativa. Não atribuindo a nossa excelência de conhecimento, não porque dominamos esse assunto de forma expert, não é isso, não. É porque nós nos colocamos na mão do Senhor, humildemente, interessados em ser úteis, de alimentá-los e sermos alimentados com a transformação que o Senhor vai proporcionar nesta manhã. Eu quero agradecer pela videochamada ontem da juventude. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o esforço. E eu tenho falado, e falei por esses dias, algo que Deus está colocando no meu coração, que a obediência se tornou um artigo de luxo, ou um artigo desprezado, aquela que fica no final da nota, da nota de compra, né? Se der para comprar, bem. Se não der, não compra. Se der para levar, leva. Se não der, existem outras necessidades que não seja a obediência. E a palavra não diz isso. Mas eu quero orar agora por dizimistas e ofertantes. Eu quero explorar ao máximo esse tempo
E eu talvez não dê tempo de falar sobre tudo, como sempre, mas esse assunto é muito vasto. Curve a sua cabeça, por favor. Eu quero orar simultaneamente pela palavra que vai ser ministrada e por dizimistas e ofertantes. E ao término eu vou orar por pessoas que precisam receber um toque do Senhor, que as suas necessidades sejam sanadas em Cristo Jesus. Senhor, Deus e Pai, Tu tens alimentado o seu povo, Senhor, e eu quero Te agradecer por todos aqueles que têm exigido de si próprio uma postura de fidelidade e lealdade para com a Tua palavra e para com este ministério, em que confirma também o meu sacerdócio, ó Pai, porque ao obedecerem a palavra, Senhor, confirma o meu sacerdócio. Deus, muito obrigado, Senhor, por aqueles que têm atendido e permitido que a Tua igreja continue sendo uma igreja socorrista, atendendo, Senhor, aos vulneráveis, proclamando o Teu Evangelho. E isso é possível a esses patrocinadores fiéis, ó Pai. Também eu tenho a preocupação sobre aqueles que não podem, Senhor, que desejam, que estão momentaneamente desempregados ou não estão podendo ter recursos próprios, dignos. Senhor Deus e Pai, visita estes, ó Pai, supre a necessidade de cada um. Tu conheces, ó Pai, e Tu sabes o momento difícil que nós estamos vivendo, muito mais do que a nós, porque antes deste momento acontecer, Tu já sabia, e se o Senhor já sabia, porque o Senhor iria providenciar algo. Também, Senhor, por aqueles que por motivo ou outro deixaram de dizimar, que eu tenho a preocupação de não ferir ninguém, mas que o Senhor venha proporcionar-lhes condições espirituais e naturais, ó Pai. Fica a minha consideração por cada um, independente da sua postura, Pai, o meu respeito. E também, Senhor, eu quero orar por este momento em que a Sua palavra vai ser divulgada, ela vai ser lançada sobre as nossas vidas, e que haja, Senhor, uma abertura de coração, Senhor, um desejo de aprender de Ti, porque a Tua palavra tem este apelo de nos levarmos a ser instruídos, ó Pai, para conhecermos esse Deus a qual nós servimos, sem ressalvas. Abençoa, Pai, e se existe alguma trama por parte do maligno para querer desfazer deste momento, colocar em xeque, lançar descrédito, Senhor, vergonha sobre este momento, Pai, em nome de Jesus, que seja combatido e anulado para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Creio que você já abriu a sua Bíblia em Jeremias capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 18, em que eu vou andar a passos lentos e já submeti essa mensagem ao Senhor e Ele aprovou e determinou-me que fosse dessa forma. O título dessa mensagem, preste bem atenção, eu gostaria hoje que ninguém perdesse essa live. E se você tiver contato com alguém que não viu, recomende, por favor, tá? O título dessa mensagem é, preste bem atenção, Deus, Profetas e Profecias. Ou profetas versus profecias e versus Deus. Repito, Deus, profetas e profecias, ou profetas versus profecias e versus Deus. Olha, vamos ler, depois eu aconselho você a ler todo o capítulo 14 de Jeremias. Eu saquei esses, não é a título de uma mutilação, mas para que nós ganhássemos tempo. Versículo 11 e 12 diz o seguinte: o Senhor me disse ainda, preste bem atenção, não interceda por este povo para o bem dele. Jeremias, capítulo 14,
versículo 11 e mais alguns. Amém? Posso ler? Tem a sua permissão? Tem a sua bênção? Então diz: o Senhor me disse ainda, o Senhor falando com o profeta solitário, Jeremias: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Olha que Deus! Que Deus implacável! Então eu disse, Jeremias conversando, Jeremias 14, 11 e mais alguns, do 11 ao 18. Então Jeremias falou com o Senhor, uma conversa, né? Ah, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte. A eles, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe e está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos a espadas. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes, preste atenção, até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Povo de Deus, esta palavra aparentemente leva-nos a crer que é uma palavra para crente com um FGTS espiritual assim, polpudo, aquele que tem uma larga experiência com Deus, mas não. Essa palavra tão assim, incisiva, não merece retórica. Esta palavra é para todos aqueles que querem andar em novidade de vida, seja crente recente, seja antigo, sim, sejam os enamorados, sim, mas que tenham o desejo de conhecerem a palavra do Senhor e viverem uma vida sadia. Ora, por que Deus agiu assim, olha, com essa truculência, com essa violência assim? Que ele diz no versículo 11, não interceda por este povo para o bem dele. Olha, Jeremias, não se envolva nisso. Sabe por quê? Esse povo quer ouvir o que lhe agrada. E esses profetas não estão falando em meu nome. Estão falando, prometendo mundos e fundos que eu não prometi, que eu sou capaz de fazer. Mas não é o que eu prometi. Por quê? Isso vem do íntimo deles, como nós lemos. Não vem de mim. No final, vamos ver, no versículo 14, que diz: e o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Aquilo que eles achavam. E para poder manter o povo esperançoso naquilo que eles estavam falando. E você vê que a princípio Jeremias, o profeta solitário, naquele universo de profetas mancomunado consigo próprio, com as suas convicções,
e atribuindo a Deus aquilo que ele não estava fazendo, e a palavra diz que anátema, é maldito aquele que faz isso. E Jeremias, no versículo 13, diz: então eu disse, Senhor, eis que os profetas lhes dizem, vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. Ora, preste bem atenção, Jeremias não estava faltando com respeito, com reverência a Deus. Ele simplesmente estava respeitando os seus colegas de ministérios, porque ele não tinha o direito de lançar dúvidas, de julgá-los. Então ele expôs o Senhor, mas eles são profetas, estão também profetizando assim. E o Senhor responde, como nós vemos no versículo próximo, 14, isso não procede de mim, é do íntimo deles. Portanto, ele diz que ele rejeita no versículo 12 tudo aquilo que agrada a ele, seja o jejum, o clamor, até as ofertas de holocaustos, ofertas de cereais, não me agradarei deles. Ele não quer nada desse povo, porque esse povo não queria ter o trabalho de consultar a Deus. Esse povo estava permitindo de serem enganados. E como eu sempre falo, ser inocente não nos isenta de liberdade. Eu não estou querendo um grau de emancipação sua que não venha depender de profetas, de sacerdotes, porque existem sim, mas aqueles que estão vinculados, em que o cordão de umbilical que os une é a palavra do Senhor, que une ao profeta, o sacerdote, a Deus, é a palavra do Senhor. Então este tema, por ser muito caudaloso, por ser interessante, exige mais espaço, mais tempo. Reconheço isso. As profecias são necessárias. O Senhor não está desprezando as profecias, porque senão seria um Deus que faria oposição a Ele próprio. Porque senão Ele seria um Deus contraditório. Ele levantou profetas que se desviaram do objetivo celestial, do objetivo divino. Contudo, um homem, Jeremias, permanecia fiel ao Senhor. E respeitando, vamos dizer assim, os seus colegas de ministério. Então, o que eu quero dizer? Que as profecias são necessárias desde que não seja fruto do imaginário, da mente humana. Fruto de um entusiasmo individual ou coletivo, e sim que tem inspiração única, direta e total do Espírito Santo. Se for devido aos impulsos humanos no nosso íntimo, a responsabilidade será exclusiva de quem assim agiu, daquele que profetizou e que profetizou levianamente. Somos sabedores da importância, da necessidade das profecias, todavia as mesmas não devem ser desprezadas e ignoradas. Em momento nenhum eu me levantei sobre quantas profecias e quantas profetas, mas desde que tenha origem em Deus. Olha, não precisa abrir em 1 Tessalonicenses 5:20, porque é um versículo muito direto, ele é pequeno, né? Não desprezeis as profecias. Amém? 1 Tessalonicenses 5:20, se vocês me ouviram e estão atendendo de anotar, eu acho que vai ser de grande serventia, ainda mais para quem prega a palavra. 1 Tessalonicenses 5:20 diz: não desprezeis as profecias. Tudo bem. Paulo falando que não pode, é terminantemente proibido desprezar as profecias. Sim, mas quando nós vamos lá em primeira carta de João, não é João Evangelho, tá? É lá depois de Pedro, antes de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 a 6, diz o seguinte: amados, preste bem atenção, hein? Este homem que teve teria uma experiência em comum na ilha de Patmos, que eu ainda vou pregar sobre a experiência desse homem na ilha de Patmos. Amados, preste bem atenção, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Versículo 4 de 1 João 4. Filhinhos, olha o carinho com esse profeta, que é o profeta do amor, né? Vocês são de Deus. Ele apela. É quase que uma súplica. E vencer os falsos profetas. Lá no tempo de Jeremias e outros. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não é assim que Paulo também fala? Há concordância no Espírito. Versículo 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Tem gente que ainda dá crédito a pessoas que vivem do seu imaginário, do seu íntimo. Versículo último a ser lido, versículo 6. Preste bem atenção, leia na sua Bíblia. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha a diferença aí. Olha a diferença. Mesmo profetizando, assim, com uma certa dosagem de espiritualidade, porque tudo é espiritual. Até o erro é proporcionado o quê? Pelo Espírito. Aqui diz, no final do versículo 6, que nós lemos, nisto reconhecemos o espírito da verdade, ponto pacífico, e o espírito do erro, que são antagônicos, mas são espíritos, espírito de verdade e espírito do erro. Então, aparentemente, há um duelo entre Paulo não desprezar as profecias e São João dizendo, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído muito fora. Olha, ele diz provar, mas não é duvidar. Mas ele fala os espíritos que, para ver se procedem de Deus. Os espíritos estão em letra minúscula. Ao passo que no versículo 2 diz o Espírito de Deus em letra maiúscula. Então aqui está falando do Espírito do homem para ver se está fazendo a vontade de Deus ou não. Amém? Então, como restabelecer a harmonia aparentemente rompida entre esses dois textos? Não desprezeis as profecias, 1 Tessalonicenses 5:20, e agora João 4:1, que parece que abre fogo contra Paulo. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. É interessante, mas São Paulo e São João são refém do mesmo espírito de Jeremias, que é o espírito do Senhor. E Jeremias capítulo 14, versículo 1 diz que não interceda por este povo para o bem dele, o próprio Senhor falou. Porque o povo estava permitindo, na sua inocência e na sua preguiça espiritual, não estavam sabendo discernir o que era o espírito da verdade e o espírito de erro. Então, vamos restabelecer essa harmonia aparentemente rompida entre esses dois textos e esses dois apóstolos, São Paulo e São João. Em primeiro lugar, preste bem atenção, a profecia confiada por Deus a um profeta, a mesma poderá sofrer alterações, pelo fato de mesclar espiritual com o natural, e no calor do momento exceder-se na entrega. Então, você já ouviu isso? Entrega. Pois é, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, que às vezes o profeta não entrega integralmente a revelação, a profecia dada por Deus, porque ele é humano e está recebendo algo tão grande que ele não consegue transmitir na íntegra. Ele precisa ser assim, calmo, ele precisa ter um espírito
espírito manso. E hoje eu escutei uma pregação sobre mansidão que, puxa vida. Que sabe o que dizer? Manso, aquele que era selvagem e agora se deixou domar. Foi isso que eu ouvi, não é minha não, foi o que eu ouvi. Jeremias Pereira, da 8ª de Belo Horizonte. Ah, você ouve outros pastores? Claro que eu ouço, sem dúvida. Eu sou uma coxa de retalho, eu não sou original e ninguém é, a gente pega um pouquinho dali, um pouquinho, ouve tudo e retém o que é bom. Isso é uma prova de humildade. Então, voltando, naquele momento também, eu disse o primeiro sentimento de um profeta. Não vai dar para eu falar tudo, mas a gente vai ter tempo ainda. Ele recebeu de Deus, e devido à grandiosidade, à descomunal grandiosidade da sobrenaturalidade de Deus, com toda boa intenção, ele não consegue repassar tudo. Porque o salmista diz que nós fomos feito um pouquinho menor do que Deus, mas esse pouquinho menor é uma distância imensa. Agora, o segundo ponto é que muitas das vezes a pessoa, isso acontece muito numa reunião, ela recebe algo de Deus e coloca uma pitada do que ela acha. Aquilo que ela conhece da pessoa, tá entendendo? E consegue prender a atenção da pessoa. E outros com um agravante. Não está sob o domínio da presença de Deus, eu estou falando pela palavra. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. E devido à sua forma carismática de ser, ela envolve o ambiente de tal forma que catalisa a atenção das pessoas. O primeiro ponto de um homem, às vezes, não saber administrar o que Deus dá, não é falta de zelo, muitas das vezes. É que eu disse, dado a competência a absurda, vamos dizer assim, exorbitante em relação a nós humanos, nós não sabemos administrar como deveríamos. Mas isso não é pecado. Agora, eu não posso arriscar falar algo do meu imaginário. Seja combinando a vontade de Deus e a minha vontade, porque a palavra diz que o Senhor não dá e nem divide a sua glória com ninguém. E o agravante maior é quando a pessoa fala de si própria, porque ela tem uma boa oratória, ela tem uma boa locução, ela é carismática e envolve as pessoas que estão presentes. O segundo passo. Eu aconselho, se você não está entendendo muito bem, a ver essa live novamente. E eu sugiro que você anote, por favor. Em 1 Coríntios 14, 29, 1 Coríntios 14, 29 é um estudo bíblico, sim, mas que tem aplicação nas nossas vidas. Diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Mas não havendo quem interprete, preste bem atenção, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Versículo 28, agora eu leio o versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Olha, vê que não há diferença na postura de São João em relação a Paulo. Ele diz para provar os espíritos e agora Paulo diz para julgar. Mesma coisa. Versículo 30, agora, preste bem atenção. Se, porém, vier uma revelação a quem esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas, olha gente, isso aí é uma coisa difícil de se ver em umas reuniões assim, muito em estado de ebulição. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Pronto, está explicado. Eu não posso adicionar uma vírgula, eu não posso adicionar um entendimento meu. Agora, a palavra diz que o espírito do profeta, como nós lemos aqui no 32, é sujeito ao profeta.
Não diz que é submisso a Deus, mas por quê? Porque ele já tem a presença de Deus. Então ele só deve se condicionar a fazer aquilo que o seu mestre mandar. Ora, esse texto que nós lemos é para verificação, comprovação e concordância entre as partes envolvidas, todos que estão ali. A palavra diz que é para ser feito com ordem e decência, e não aquele burburinho, sabe, todo mundo fala ao mesmo tempo. Não, é com ordem e decência, para que todos sejam edificados. E em momento nenhum foi abolida a profecia, mas de uma forma disciplinar. E as partes envolvidas devem estar de acordo com as Escrituras. Dificilmente eu posso dizer isso, eu acredito que alguns que já passaram por isso podem falar isso. Nós vemos este texto ser aplicado até porque é quase comum o profeta marginalizar o pregador e outras atividades inerentes ao culto ao Senhor, louvor e etc., prendendo a atenção, roubando a cena. A boa reunião é aquela que tem entregas. E nós esquecemos que o Senhor fala pela sua palavra assim, usa os homens como tem usado, mas tudo com o aval da palavra. Ih, está chegando a hora, né? Eu quero falar assim, objetivamente, sobre 4 pontos que as profecias obrigatoriamente devem passar pelo crivo destas exigências. A primeira exigência: de estarem ajustadas e submissas com a palavra. Eu não posso ser um superstar. Eu não posso trazer toda a atenção para mim. Ela deve ser distribuída. Isso devemos ter o mesmo espírito, ou seja, porque todos, versículo 36, 31, no caso de revelação, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam a ser e sejam consolados. Esse é o propósito da revelação: edificação, despertamento, e não coação. O segundo ponto: é proibido terminantemente que seja equiparada, nivelada com a palavra. A profecia ela deve estar em outro patamar, abaixo da palavra. O terceiro ponto: não poderá ser eleita como acabamento, remate ou ato complementar da palavra. Logo após a palavra, ou às vezes se existe a ministração da palavra, porque normalmente o foco maior é esse tipo de comportamento. Permita-me, por favor. O radiador está um pouco seco. Tudo deve ser submetido à palavra, deve ter origem na palavra. Não pode dar um design novo, eu falar aquilo que eu penso. O Senhor, quando me dá algo a respeito de alguém, isso a igreja que eu pastoreio, a Igreja Juscelino, Rua Celestino 197, Juscelino Mesquita, Estado do Rio, falo assim porque estou falando para outros estados também, e para outros países também. Quando Deus me dá algo, eu tenho um lugar chamado gabinete. Não exponho a ninguém. Porque o nosso Deus é um Deus ético. Ele respeita, mesmo nós estando errados, ele não expõe. Vê o caso de Noé, quando ele estava bêbado, borático. Jefté e viram a sua nudez, descobriram. Já Canaã e outros, não. Nós temos esse espírito. O item 4, a exigência para que as profecias têm que passar obrigatoriamente. Ou a título de inovação doutrinária, admitindo o exercício das visões, sonhos e outras formas de revelações que são oriundas em profetas que não habitam a santidade absoluta. Ora, a título de criar uma nova doutrina. Olha, a orientação a respeito
de que deva ser criado um outro mandamento vem do próprio Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros como você se ama. É o 11º mandamento. Passando disso é exercício do nosso íntimo, daquilo que eu acho. Eu não posso extrapolar, não posso ultrapassar os limites não sugeridos, mas que é imposto pela palavra do Senhor. E alguns não têm a santidade absoluta. Ah, mas pastor, você está atirando em algumas direções? Não, eu não estou atirando em direções, eu estou falando biblicamente. Eu estou falando porque Balaão foi um profeta mercenário. Contudo, a essência da sua profecia era espiritual. Indiscutivelmente espiritual. Por quê? Números capítulo 24, depois de Levítico, Deuteronômio, Levítico, eu preciso que você vá até lá, por favor. Quem sabe, uma escola bíblica no seu lar, né? E você talvez vai precisar disso. Se não precisou, vai precisar. Números 24, 1, 2 diz que, Números capítulo 24, versículo 1 e 2. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agoreiro, mas voltou o rosto para o deserto. Ele não foi o quê? Até aquele que tinha comissionado, Balaque. Versículo 2 diz, Balaão levantou os olhos e viu Israel, acampado segundo o quê? As suas tribos. Aí tá. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele proferiu a sua palavra dizendo. Aí ele vai dizendo, ó, a palavra não mente. Então, este homem, apesar de ser um mercenário, naquele momento ele não tinha voltado essa atenção para Balaque, ele voltou a atenção para o povo de Deus e estava sob o domínio do Espírito de Deus. Obviamente, esse momento não o credenciavam como um profeta autêntico do Senhor, mas que ele sim fosse uma mensagem reveladora dos propósitos de Deus. Apenas isso, somente isto. É como se você vê alguém cheiradão, bêbado, um cara prostituto, um pedófilo, enfim, o que comete delitos, pecador profissional, e pregando a palavra, pessoas vão receber a palavra de conversão, podem até receber a cura, mas isso não quer dizer que Deus está aprovando a sua atitude. Deus tem um compromisso com a sua palavra, mas não é para nós ficarmos refém de pessoas inescrupulosas. É apenas isso, Deus está cumprindo com a sua palavra. Posso prosseguir mais um pouquinho para terminar? Já tem 45 minutos? Sinaliza aí para mim se eu posso continuar mais 5 minutos. Vamos para a prorrogação? Há coisas que os homens poderiam resolver com a consulta da palavra sem interferência de profetas e profecias. Por mais intencionado que forem. Eu cito alguns. Por exemplo, quando alguém deseja casar, ele precisa ir num profeta? Precisa? Não, ele consulta a palavra, Senhor, prepara, uma pessoa que me ame, que respeite. Não é isso? Quando ele vai fazer alguma transação comercial, ele precisa consultar profeta? Senhor, eu vou vender isso, ou vou vender essa loja, vou comprar outra, ou tal. Não precisa. A palavra diz lá em Coríntios, pelo apóstolo São Paulo, que não vos ponhais em jogo desigual. Isso requer relações interpessoais, comerciais, conjugais. Quando você vai constituir família, aí você vai chamar um profeta, olha, profeta, eu preciso ter filhos. Você faz isso? Profeta, quantos filhos eu vou ter? Qual vai ser o sexo? Não há necessidade. Por quê? Se a pessoa que assim age, na sua inocência, e é orientada pelo profeta, a responsabilidade total é do profeta, mas é também da vítima. Porque ele deveria ter consultado a Deus, porque existem lições bíblicas a respeito disso.
orientações. Então, eu quero te tranquilizar que o objetivo desta mensagem, para você, profeta que está assistindo, para você, profetiza, não é confundir quem quer que seja, não é desmascarar profetas, não é lançar dúvidas sobre as profecias, porque 1 Tessalonicenses que nós lemos, capítulo 5, versículo 20, que diz que não desprezeis as profecias. Eu quero parar por aqui, gente. Puxa vida, dá vontade de a gente parar para o almoço e voltar, né? Eu só quero dizer assim, para terça-feira, como fica essa pergunta? Como restabelecer o equilíbrio e a sã relação entre Deus, profeta e profecia? Como restabelecer o equilíbrio sã entre a relação entre Deus, profetas e profecia? Me aguarde. Terça-feira, Sementes Vidas, às 8 horas, 20 horas, e nós vamos continuar falando sobre isso. Eu me coloco à sua disposição, se você tiver alguma dúvida sobre este assunto. Envie uma mensagem, preste bem atenção, para este número, vai ser postado logo após essa live. Mas, se você deseja, 21, código 21, 997 10 08 64. 21 997 10 08 64. Nós teremos mais algumas rodadas sobre esse assunto, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida a respeito deste assunto tratado até agora, ou tiver dentro desse assunto, não de outro, você pode enviar para mim que eu estou me colocando à disposição. Ô, Val, que pena, né? Agora que a gente ia comer o recheio do bolo, né? Mas não tem problema não. Olha, Val, fortaleceu? Terça-feira, 20 horas, nós vamos voltar a tocar nesse assunto, tá? Agora eu conto com a sua compreensão de nós orarmos pelas pessoas enfermas, sem dizer assim, eu profetizo que você vai ser curada. Não, essa responsabilidade não é minha, por favor. Mas eu posso anunciar que o Senhor tem o desejo de curá-la, que quer restaurar a sua relação conjugal, quer te reerguer em termos comerciais. Deus quer fazer tudo novo. Esse direito nós temos. Mas eu não posso dizer, eu profetizo que vai acontecer isso, não. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu não sou covarde, mas eu quero te dizer uma coisa, que isso me acompanha, faz parte de mim. O maior profeta é aquele que profetiza sobre a sua vida. Ah, pastor, mas você... O meu ministério é fruto de profecia, tá bom? Eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso. Depois que voltar até os cultos presenciais, a gente vai continuar falando sobre isso. Então vamos orar pela nossa vizinha lá no bairro Santa Elias, em Mesquita, Maria Laura, muito conhecida carinhosamente por Dona Mocinha, que está internada. Orar pela Patrícia, orar pelo Fernando, que está com quadro febril, orar por Adília Gomes, a mãe da Mara, amiga da Edinha, meu bem, minha cunhada, que teve uma piora acentuada, e para que o Senhor faça a sua vontade. Amém? Nós oramos sempre assim, em conformidade com a sua vontade. E orar pela Elizabeth e por Marilza. Vamos continuar orando. Feche seus olhos, por favor. Aprendemos como orar, não profetizando, mas anunciando, né? A responsabilidade do Senhor, a minha, a sua é de crer. E Deus vai nos honrar sim. É crer sem duvidar. Mas isso não é meu, não vem de mim, é do Senhor. Amém? E nem vem de você. E eu não quero fazer você escravo da minha fé e do meu ministério. Deus amado e querido, nós levantamos as nossas mãos agora para que o Senhor confirme as obras das tuas mãos sobre a vida de Elizabeth, de Marilza, o Deus da Maria Laura, a Dona Mocinha, Senhor, sobre a Patrícia, sobre o Fernando, Senhor, sobre a Adília Gomes, Senhor, sobre Poliana, filha da irmã Edna Silva, lá em Caturama, na Bahia.
Senhor, em nome de Jesus, existe um contingente a mais de pessoas que necessitam de um toque seu, inclusive nós, para que eu não venha fazer aquilo que o meu espírito me sugira, mas que venha ser dolo, ser escravo da sua vontade. Deus, restitui a saúde de cada um segundo a tua vontade, porque tu és um Deus de graça e misericórdia e tu tens poder o suficiente para levantar o acamado, o abatido, seja psicologicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Aqueles que perderam seus empregos, aqueles que sofreram redução nos seus salários, aqueles que não vêem uma luz no fim do túnel. Deus, eu creio, Senhor, sem duvidar, que o momento é de intercedermos por nossas vidas, para que haja consolo entre nós, como diz a tua santa palavra, mas é feito com ordem e decência, não atropelando a sua vontade, não colocando a nossa vontade à frente da sua, porque nós não queremos ser roubadores de cena. A ti pertence a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Glória e majestade e formosura estão diante dele, diz a palavra do Senhor, o salmista. Então que todos nós envolvidos, intercessores, intercedidos, e Deus, todos envolvidos, queremos ser abençoados. O Senhor quer ser adorado na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro te desejando um dia excelente, repleto de bênçãos. A Vera Lúcia, a Melini, Maria, Fernando, Tauan Alves, Sara Luísa, Vera Amiuti, Marilza, Val Moreira em Paracambi, minha conterrânea, Deus abençoe. Dê um abraço aí, tá? No pessoal aí na igreja, pastor Zezé, no pastor Everson, Velazzi, pastor Alain, dê um abraço aí todos, Michael, Cristina Fernandes, cunhada do Marquinho, nosso querido Marquinho, Débora Pitanga. Ô Débora, quanto tempo, que saudade, Deus abençoe, que bom tê-la. Logo mais poderemos repetir a dose. 19 horas, nós teremos o nosso culto online. Então, o meu desejo por fé é que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Dúvidas? Mande para esse número que eu já falei, que vai ser postado daqui a pouco, tá bom? Deus abençoe e fique com esse louvor que espelha o desejo e a vontade do Senhor. Esse louvor inicial, como um farol, o farol tem a função profética, ele vai iluminando o teu espaço antes de você dá-lo. Amém? Então que o Senhor venha farolizar a sua vida. Esse é o último louvor por hora. Penúltimo, que o último louvor vem ser para o Senhor na glória, eternamente. Aleluia. Que Deus abençoe. Que o Senhor venha te aquecer com o seu espírito. Diga louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Não, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Deus abençoe. Deus abençoe rica e abundantemente. Pai, se pudesse ficaria o dia todo com vocês. Me chama para almoçar que eu vou. Deus abençoe. Sem café, hein? Deus abençoe. É incrível.